Nesse vídeo conversaremos sobre O Apanhador no Campo de Centeio de J.D. Salinger. Caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações e ajude-nos a levar esse conteúdo gratuito a mais e mais pessoas. Publicado como romance em 1951, um dos méritos de O Apanhador no Campo de Centeio é ser a primeira obra a trazer o adolescente com seus conflitos e dramas ao centro da narrativa, o que para muitos críticos literários é responsável por inaugurar o segmento teen, dando ao jovem palco, microfone, que nas décadas seguintes vimos transformados em produtos, mercados, cultura e no protagonismo juvenil de uma maioria sem experiência de vida, mas cheia de certezas sobre quase tudo. Para quem não sabe, até meados dos anos 1950, as crianças saíam da infância direto para a vida adulta. Por mais estranho que pareça, uma vez que alguém com 12 ou 13 anos de idade não tem capacidade de viver como adulto plenamente, as sociedades, de um modo geral, entendiam que este era o percurso normal da vida. Quer um exemplo? O Bar Mitzvah, cerimônia judaica que marca a passagem de um garoto à vida adulta aos 13 anos. Se investigarmos em nossas próprias famílias, encontraremos parentes que se casaram muito jovens. Não faz tanto tempo assim que no Brasil, em determinadas regiões, uma moça era considerada apta para se casar a partir dos 14 anos. Bem, vamos agora ao enredo. Holden Caulfield, nosso narrador de 17 anos, conta exatos 3 dias de sua vida às vésperas das férias escolares de Natal, quando tinha 16 anos. Estamos em Nova York, dezembro de 1949. A esse curtíssimo período, acrescenta memórias de infância e do passado recente. Com uma linguagem típica do adolescente, cheia de palavrões, xingamentos, gírias, acidez e pessimismo, vai dizer do seu jeito o quanto se sente inadequado, seja na escola na Pensilvânia, seja em Nova York. Vai nos contar o que, a meu ver, não é tão fácil captar nos primeiros capítulos, o quanto tem dificuldade para atravessar esse período de transição da vida que começa no final da infância e que o levará ao início da vida adulta. Ele não associa diretamente, mas está implícito no texto, que essa passagem representa a destruição daquilo que para ele é ser feliz, a infância com os irmãos DB, Ali e Phoebe. O que sabemos de sua família? DB é o irmão mais velho, é escritor, vai para Hollywood trabalhar como roteirista de cinema. Serviu no exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Ali teve leucemia e morreu aos 10 anos em 1946, quando Holden tinha 12. A caçula Phoebe tem 10 anos, Holden fala dela de forma afetuosa, considera-a muito inteligente. Dos pais, não sabemos os nomes, apenas que a mãe se torna uma mulher nervosa após a morte de Ali e que o pai é advogado. A imagem de mundo feliz e seguro para Holden, que correspondeu à infância, fragmentou-se. Agora existe apenas como lembrança. Ele tem que seguir, mas quer romper com tudo, voltar para esse lugar que não existe mais. Holden é matriculado em internatos para meninos e está para ser expulso do quarto deles, a escola Pensy, que fica na cidade fictícia de Hagerstown, na Pensilvânia. O problema é o mesmo, o baixíssimo rendimento escolar, fruto não de problemas cognitivos e intelectivos, mas da preguiça, do desinteresse. Nos internatos, vi com clareza a dificuldade dele em adaptar-se a esse mundo do convívio tão próximo com estranhos. Tanto é que para ele tudo é falso, fingido. Fajuto, como ele mesmo repete muitas vezes. Ele também é fajuto em muitos momentos. Finge e mente para proteger-se, mascarar sua insegurança e covardia, ainda que critique severamente esse comportamento nos outros. Parece que nele é virtude. Frequentemente o vemos exagerando suas qualidades na chave da sedução e da sexualidade, normal para um adolescente virgem. Ele mais se imagina da maneira ideal do que se vê como real. Vale lembrar que temos um narrador em primeira pessoa, mais inclinado a distorcer e exagerar as situações, ou mesmo vê-las de uma perspectiva limitada, ainda que captemos um esforço de tentar contar as coisas com sinceridade. No último e brevíssimo capítulo do livro, entenderemos o porquê. Para mim, a limitada capacidade de expressão, lembremos da linguagem superficial de Holden, acrescentando que ele é pouco reflexivo, contribui para isso. Ponto positivo para Salinger, que foi capaz de compor uma personagem concreta e sem romantizações, mesmo já sendo adulto.
já que escreveu o livro entre os seus 26 e 32 anos. A falta de experiência de vida, a solidão, a frequente saudade de casa, dos irmãos, daquele passado feliz, frente à imposição cotidiana de fingir o que não é, de mascarar a inveja ou despeito que sente de rapazes seguros e cheios de si como Stradlater, fazem de Holden um menino sarcástico, negativo, irônico e que tem pouca consciência de si nesse hoje que ele odeia. Precisa descobrir-se, amadurecer, mas fica preso nesse entremundos, digamos assim. Por uns bons capítulos do livro, admito que eu me irritei com ele. Tirando a questão sexual, Holden fala do que tem experiência direta. E é por isso que não fica propondo soluções para problemas em nível geral, não fica no mundo das abstrações querendo mudar tudo, a sociedade, a política, o governo, nem mesmo a própria família. Ele critica a preocupação exagerada com as aparências, o fingimento e as relações por interesse e conveniência, porque isso o afeta negativamente. Ele não é como a turma da geração seguinte, a do Flower Power, que quer transformar o mundo com sexo livre, drogas, pacifismo, direitos civis, que busca simbólica e metaforicamente a eliminação das figuras de autoridade, aderindo a ideologias, engajando-se em movimentos tutelados por adultos e financiados pela elite que dizem odiar e que querem destruir. Holden é incapaz de solucionar ou mesmo tentar resolver os próprios conflitos, embora seja muito inteligente. Voltando à abordagem da experiência direta, apesar de ser um jovem de uma classe social cuja vida é mais confortável, ele não entra em questões de cunho elitista, não se coloca acima ou abaixo das pessoas pelo que tem. Ele percebe que há colegas com menos que ele e sabe que isso não faz deles pessoas inferiores. O trecho em que ele recorda a tragédia envolvendo o colega de origem humilde, Thomas Castle, que começou com uma mera implicância de outros alunos e terminou na morte do menino, reforça que Holden não é indiferente, nem ignora o mal, ele apenas não sabe o que fazer, às vezes nem o que sentir. Uma constante ao longo da história é a solidão de Holden, sempre em busca de companhia após abandonar a escola Pensey, antes que sua quarta expulsão do internato seja comunicada aos pais. Ele se sente só no bar lotado em Greenwich Village, no bar do seu hotel e até com uma prostituta com quem ele acaba não fazendo sexo. Ele se diz muito sexual em várias passagens do livro e confesso que eu ria disso, dado que o universo do sexo para ele era puramente imaginativo. Quando ele tenta romantizar a experiência com a prostituta e não consegue, percebi que ele é um rapaz sensível, que queria que aquilo fosse especial de alguma forma. Sua falta de experiência de vida fica evidente quando ele é extorquido pelo cafetão, apanha dele e ainda chora. Holden chega ao ponto de procurar a companhia de pessoas que despreza, como o vizinho de quarto Eckley ou o ex-colega da escola Wootton, Luce. No capítulo em que ele vai ao cinema com Sally, após um bom tempo de papo furado, Holden desabafa, criticando o ambiente escolar que para ele obriga os alunos a se encaixar em panelinhas para sobreviver, condicionando-os a agir de forma artificial. Para ele, a escola só serve para preparar as pessoas para uma vida de fingimento e aparências. Como solução, o que propõe a Sally? Resolver seu problema? Claro que não, mas fugir dele, propondo à jovem irem viver em Vermont. Sally dá-lhe um choque de realidade e, claro, Holden fica puto com ela. Mais adiante, encontra-se com Luce para beber algo. Luce, após ouvir algumas bobagens de Holden em mais uma das tentativas de suprir sua carência afetiva, manda na lata. Holden é imaturo e pergunta quando ele vai crescer. Sugere que procure um psicanalista. Até a pequena Phoebe consegue perceber corretamente que o irmão não gosta de nada. Pergunta a ele qual profissão gostaria de exercer. A resposta de Holden: apanhador de crianças que caem de um campo de centeio à beira de um penhasco. Leia-se: não sei o que quero ser quando crescer. Por outro lado, é possível depreender que ele quer ser o protetor dessa inocência, dessa felicidade que para ele está representada na infância. Holden sabe o que é ser bom, admira a bondade desprendida. O vemos claramente quando ele conversa com as duas freiras que vieram para Nova York para ser professoras. Ter essa consciência não faz dele um menino menos perdido. A bondade aponta um caminho, mas Holden não o vê. Depois, um ex-professor vai ao mesmo ponto fundamental do conflito de Holden, sob outra perspectiva. O professor Antolini, inclusive, cita o psicanalista Wilhelm Sachs. Aspas. A marca do homem imaturo é querer morrer de maneira nobre por alguma causa, enquanto a marca do homem maduro é querer viver de maneira humilde por uma causa. Fecha aspas.
Este foi o mais próximo que Holden poderia encontrar em termos de apoio para o direcionamento ao futuro, papel que é natural vermos exercido por pais, avós, tios, irmãos mais velhos, professores e eventualmente por terapeutas. Os pais de Holden são figuras distantes, o filho não os admira, parece mais temer a reação deles que respeitá-los, não vê neles um exemplo, uma inspiração. O irmão DB, outro que poderia apoiar Holden nessa fase mais confusa da vida, como o próprio Holden diz, fugiu. Holden o critica por ter se vendido para a indústria do cinema em vez de conservar-se poeta, mas vejo que há o aspecto do abandono pesando aqui. Outra constante da obra é o absoluto desinteresse sobre o futuro, seja no aspecto pessoal, escolar, profissional, moral, espiritual. Ele só quer fugir. Se ele foge ou não, afinal, leia e descubra. Encerro aqui o comentário para O Apanhador no Campo de Centeio. Até breve.